Olá, pessoal. Voltando aqui com o programa Conhecer e Aprender, falando sobre o tema coaching. Eu estou aqui ao meu lado com Salomão Nunes, que é coaching de carreira. Tudo bem, Salomão? Exatamente. Tudo bom, Délia? Seja bem-vindo. Prazer Fico revê-la. feliz de te receber aqui. Obrigado aí pelo programa e ter convidado a gente, né? Sim. E a gente fica sempre feliz aí em poder estar passando informação, esclarecendo algumas coisas aí para a sociedade e para os profissionais. Sim. A gente teve no primeiro bloco alguns esclarecimentos sobre o processo de coaching. O que é coaching, a diferença entre coaching e terapia. E agora a gente vai falar sobre coaching de carreira. O que é o coaching de carreira? Em que situação ele é aplicado? Explica pra gente aí para esclarecer para o nosso público. Perfeito. Então vocês viram aí que tem muita coisa, né, que se confunde aí com o coaching, o processo de coaching. E o coaching de carreira, ele acaba sendo muito específico para alguns momentos ali do profissional. Seja no início dele, da carreira dele, então ele pode buscar a ajuda de um coach de carreira para, de repente, definir, fazer um planejamento para onde ele quer chegar, por onde começar. Como uma escolha vocacional, por exemplo? Sim, às vezes a gente tinha ali o processo vocacional com algumas ferramentas ali já muito certas e o coaching acaba indo mais além, porque ele consegue pegar muito ali todas as esferas, não tem como, a pessoa acaba colocando ali a vida pessoal, colocando seus sonhos, colocando suas limitações, então vai ajudar nesse momento. Inclusive os valores, né? Inclusive os valores da pessoa, né? Porque se ela já tem algo ali muito certo do que ela quer para frente, ela tem que saber de repente para não se perder mais lá adiante, né, naquilo que ela vai estar atuando. Mas também durante a carreira, e principalmente durante a carreira. A gente vê nesse período, nesse cenário que nós nos encontramos, de profissionais buscando o quê? Um é aquele que realmente ele está ali disponível no mercado. Só que às vezes, quando esse profissional nos procura, e aí é importante ter o coach nessa hora, que ele pode chegar simplesmente e falar o seguinte: olha, eu sou de arquitetura, me veio a ideia de abrir um negócio próprio, trazer uma franquia para Manaus, mas eu não sei se de repente eu quero dar aula, porque é algo que eu gosto muito. Mas eu também preciso de dinheiro. Então, de repente... Um monte de necessidades e desejos. E dar continuidade aí na profissão, como arquiteta, trabalhando aí para algumas empresas, alguns escritórios. Então, nesse momento aí, é muito legal entrar o coach. Porque com base naquelas perguntas poderosas, sim, a pessoa ela tem as respostas. E você coloca ali diante delas as devidas variáveis. Né? Então, tem isso e tem aquele momento de transição. De repente, aquele profissional que ele está trabalhando, ele está numa empresa, mas ele quer um upgrade. Esse upgrade, gente, às vezes por questões salariais, esse upgrade pode ser uma questão de hierarquia. Eu quero poder exercer um cargo de liderança, sim, ou como coordenador, quero chegar a um gerente. Não é? E aquele caso, que é a transição realmente de carreira. Sou um profissional da qualidade de engenharia e quero me tornar um empreendedor. Quero lecionar. Então, ele quer mudar radicalmente a carreira. Então, a gente está vendo aí situações onde as pessoas podem buscar aí um coach de carreira. Então, o coaching de carreira pode ter tanto uma demanda que vem da empresa para apoiar a evolução profissional de um funcionário que ela tenha, que ela identifica potencial e aí vai investindo. Como pode ser também, eu quero mudar, estou fazendo uma transição e aí busco um profissional para me ajudar como pessoa física. O coach de carreira, ele acaba sendo muito mais específico para aquele profissional que busca um processo de coach, interesse dele. A Paula daqui a pouco vai falar sobre o coaching executivo, onde o coach executivo, ele geralmente parte do interesse da empresa. Certo. Ela tem um profissional, ela quer continuar com ele, deposita ali confiança ao trabalho dele e ela já detectou ali alguns gaps. Então aí entra o coach executivo que a Paula vai estar falando daqui a pouco. E o coach de carreira é muito mais o indivíduo pensando na carreira dele, naquilo que ele quer para frente, se ele quer mudar, quais são as dificuldades, as barreiras, limitações, os impactos disso. Não é? Então é muito importante. E como independente se é coach de vida, coach de carreira, coach executivo, o que a gente sempre pede é o quê? Cuidado ao buscar o profissional. Sim, né? sim. Então, tem que ter preparo, tem que ter, como a Luna falou, tem que ter a formação numa instituição, tem que ter também uma expertise, porque acaba que o coach de carreira, ele pode entrar aí um pouquinho com a orientação do próprio coach. Sim. E aí deixa de ser coaching. Né? Porque a gente não pode interferir. Então, o coaching de carreira, e você tem que deixar isso muito claro para o teu assessorado, para o teu coach, para o teu cliente. Né? O que de fato ele quer.
porque aí pode misturar. Então, deixa de ser coach para virar um mentor. Sim, sim. Então, por exemplo, em processo de recolocação, você vê algumas pessoas colocando nas fases do processo coaching. Coach para entrevista. Isso não é coaching, não é? Na verdade, pode ter alguma coisa de você levantar as atividades, realizações naquele cargo, os resultados, de você provocar e ele colocar isso para fora. Sim, sim. Mas na maioria das vezes é você que vai com a sua expertise da orientação. Da orientação. Então, aí já não é coach, é a mentoria, é a orientação, sim, né? Sim. Então, o coach de carreira, ele acaba misturando aí um pouquinho. No início da nossa entrevista, você comentou assim, não tem como separar, é tudo uma coisa só. Em que momento o coach pode perceber que tem alguma... Assim, nesse momento, essa demanda é uma demanda para uma terapia, por exemplo. Isso já aconteceu? Já. E aí é que vem a importância do profissionalismo do coach. Porque ele tem que saber... Imagina, se num processo de coaching life, né, de vida, alguém coloca uma situação por autoestima e ela precisa ir para uma academia. Eu, coach, não vou ser o personal trainer dela lá na academia. Sim. Vai existir um plano de ação, uma ação, onde ela vai se comprometer, vai contratar um personal, vai se matricular numa academia. E nesse processo dela, é muito legal isso que você tocou. Nós não somos super-heróis da vida das pessoas. E nós temos que saber as nossas limitações. Eu sou formado, eu vim de a minha origem ela é tecnologia, mas eu tive tanto a minha formação universitária superior quanto meus MBAs em gestão e administração e tenho minha formação como coach pelo SLAC, Sociedade Latino-Americana. Mas eu não sou psicólogo. Certo. Então, se a gente identifica, assim como no Life Coach ela teve que se matricular, procurar um personal, vai ter um plano de ação onde ela vai ter que buscar um profissional. E pode acontecer. Sim. De repente, ela busca uma qualidade de vida onde o problema, de repente, pode estar atrelado a algo realmente lá do passado. Sim, sim. E a gente isso tem que ficar muito claro. Porque os você limites, tem né? que saber os limites. O coach precisa. Né? Coach de carreira, não é? Coach executivo, tudo isso você tem que saber quais são os seus limites nessa parceria com o teu assessorado, com o teu coach. Muito legal isso que você falou. Salomão, assim, para a gente poder aproveitar o finzinho da nossa entrevista, acho que tem muitas coisas para a gente conversar em reuniões, né, em entrevistas futuras. Dica de ouro para que um coach identifique se o coach dele está fazendo um bom trabalho ou não. Olha, primeira coisa, gente, a confiança. Então, a questão ali da empatia, de você depositar a confiança. Se você não se sente ali à vontade de repente, comentar uma situação que às vezes é limitadora, é uma dessas questões que nós falamos, Sim. Né? Isso já pode ser um ponto de atenção. Né? Como qualquer profissional, você não pode se sentir que eu estou com um profissional, um coach aqui na frente, que está se aproveitando de inúmeras sessões. Sim. Outra coisa... começar a empurrar muito formulário, muita ferramenta. Um coach, um bom coach, ele sabe a ferramenta certa para usar. Ele não segue uma fórmula de bolo. É verdade. Então, ele vai saber que para aquele momento, né, todo mundo usa a roda da vida. Não é sempre que vai ser preciso a roda da vida. Sim. Se você, coach, o assessorado, chega já expondo o problema e muito clara a tua meta... eu não tenho por que tocar nisso. Talvez lá na frente, né? Então, a questão da confiança, se você perceber realmente o domínio do coach em relação às ferramentas, então, assim, isso aí é preciso realmente ter cuidado. Tá. Salomão, muito obrigada. Te agradeço pela tua presença, pela presença da Paula, que está esperando para entrar também. Legal. E eu espero que essa seja só a primeira vez de muitas. Obrigada. Bacana. Délia, parabéns pelo programa. A gente tem acompanhado aí e Manaus ganha realmente um ótimo programa aí e ajuda muito a nossa sociedade, com certeza, com aquilo que é novo em relação ao aprendizado, em crescimento profissional. Obrigada. Boa tarde a todos. Estivemos aqui com Salomão Nunes e a gente volta já já para falar sobre coaching executivo com Paula Pedrosa.